Fala galera, tamo aí para começar mais um episódio deste podcast que veio para ficar, veio para polemizar, veio para arrebentar com a boca do galão. Tô aqui com meu parceiro de sempre, professor Carlão, e hoje uma convidada muito mais do que especial. Olá! A doutora advogada Renata Lazzarini. Prazer estar aqui, pessoal. Obrigada pelo convite. Prazer é todo o nosso. Gente, hoje a gente vai bater um papo. Você sabe que tem uma frase que eu adoro, Renata? Que é a frase todo mundo é ignorante, só que em coisas diferentes. Com certeza. E eu sou extremamente ignorante na sua área, então eu tô ansioso pra gente conversar, porque eu sei que a gente vai aprender um monte. Que delícia. É muito bom trocar figurinha, né? É... Eu falo que ninguém sabe tudo de nada, então a gente tem mais aqui que trocar informação e bater papo. É e a gente aí. sempre aprende alguma coisa. Tô muito feliz por estar aqui, pessoal. Valeu. Maravilhoso. Agora, uma coisa que eu sei é que a gente vive no capitalismo. Ou você vive. E eu acho a andar pelo toque da carruagem não vai mudar, não. Vai ser esse modo de produção há um tempo aí. É por aí que a coisa anda. Então a gente vai falar do nosso patrocinador, nosso amigo de sempre, a Zap Autoescola, que é a melhor autoescola da região de Marília, quiçá do estado de São Paulo, quiçá do Sudeste, quiçá É isso mesmo. do Hemisfério Sul. A Zap Autoescola, moçada, fica na cidade de Garça, na Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, no número 1145, no Jardim Paulista. Tem a carta tipo A, tipo B, tipo A e B, que é moto, carro, carro e moto. Tem o curso de renovação, tem o curso de reciclagem, que tá até me interessando, que eu tô tomando umas multas velhacas. Daqui a pouco eu vou lá. Agora, conta o segredo. Você chega lá, você fala com quem? Eu preciso desse da maquininha. Verdade. Senão não Ó, vai funcionar. Flow! Estamos chegando, hein? E hoje estamos aqui com elementos técnicos. Você vai chegar lá e vai procurar esse camarada aqui, ó. O óculos é bem parecido. Esse camarada, o Flavinho, que ele é o dono da Zap. E você sabe que se você tem Zap, você não perde jogo. É, rapaz. Não é que tem Zap, Tá de não Zap perde jogo. jogo. Tá de Zap, não tem medo. Calma. Chega lá, fala com ele, fala, ó, eu vi o anúncio no Profiplay, quero aquele desconto camarada. Você vai ver, vai tirar a carta, vai sair de lá direto pro Velozes e Furiosos. A coisa é firmeza. E se você, ficamos um tempão na pandemia, então se quiser gravar aí batizado, né, nascimento de cachorro, enterro de anão, o que tiver, formatura, casamento, Surf na pororoca. Fica à vamos vontade. falar com a galera do Omega Arts, fala com o André, que ele também vai fazer um serviço cabeceira para você. Muito bom. Inclusive, se tiver um podcast e quiser espalhar a sua ideia, ele também faz isso com bastante qualidade. Então vamos lá, vamos começar. E você sabe, aqui nós temos as nossas divisões nas atribuições, né? Sim. Que a ideia é que isso uma hora seja algo de bastante repercussão. Com certeza. E até agora, os convidados e convidadas que aqui estiveram, na imensa maioria, fui eu que chamei. É mesmo? Na imensa maioria fui eu. E isso é uma coisa bem interessante, porque eu dou aula em Marília desde 98. E a grande maioria das pessoas que eu chamei e que aqui estiveram foram meus alunos de alguma forma. Olha só. E é muito legal a gente ver os nossos alunos se destacando, conseguindo espaço, né, entrando no mundo do trabalho de uma forma consistente. E você é uma dessas pessoas. Né? Foi minha aluna há bastante tempo, lá no Sagrado. Sim. Você sabe que teve uma vez, eu dava aula de, além de geografia, eu dei aula para eles de filosofia. Nossa senhora. O que precisasse fazer o Carlão da conta. Eu tava Física, É isso, qualquer tudo. coisa. O cara dava conta e Educação fazia. física. E fazia, tá bom? Eu tava naquela É de isso mesmo. cruzar, correr, cabecear, deitar e defender, Fazia, né? graças a Deus. Tava lá e teve uma vez que eu montei um teatro para Foi. eles. E ela foi destaque, Hollywood. Né? Coisa de Foi cinema. uma coisa, Foi sabe aquela lá. coisa que marca a cabeça da gente? E aí, cara,
essa coisa da internet, do Instagram. Sim. E eu comecei a ver você falando sobre tudo, sobre a família, sim, sobre os filhos e tal. E aí eu conversei com o Taone e falei, acho que eu vou chamar a Rê pra gente trocar uma ideia, que acho que ela tem bastante coisa para falar. E aí eu queria que antes da gente entrar em algum assunto mais denso, eu queria que você falasse de como que você se descobriu no direito. Sim. Porque é um ramo que o Brasil, acho que é o país que mais tem advogado, sim, no mundo. Tem muito advogado. Né? É o país que mais tem faculdade de direito. Então ter destaque nesse setor não é uma coisa simples. Sim. E é um setor muito tradicional e muito masculino. Muito. Ainda mais meu ramo. E aí você chega pequenininha e toma o espaço. Eu queria que você falasse de como que você se colocou nisso, como que você se descobriu aí. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu admiro muito o professor Carlão. Para mim, ele foi uma referência nos meus anos de juventude lá na escola. Então, assim, quando você tem uma pessoa que já ministrou aula para você, mas que também é uma referência como pessoa, como eu falo, não é eu que falo. Assim, eu recebi inúmeras mensagens quando eu disse que eu ia estar aqui hoje, das pessoas falando a mesma coisa. Então, assim, mostra que, apesar de muita gente não saber o que está acontecendo, você sabe desde 1998 o que você está fazendo. Porque senão eu acho que não seria à toa que você ia ter construído o seu caminho tão sólido e, assim, muito mais que isso, ter colocado isso no nosso coração, na nossa vida, como alunos, não como advogado, como mãe ou nada disso, como alunos. Então, assim, teve investimento da nossa parte nos estudos, mas teve investimento da sua parte também na nossa vida. Então, pra mim é muito, assim, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, porque quando você conversa numa mesa com um cara que tava em pé na sua frente, você anotando tudo, você fala, caramba, que legal, olha onde eu tô hoje. Então, isso pra mim é um motivo de orgulho. Então, obrigada pelo convite, viu, pessoal? Tenho certeza que o podcast de vocês, ele chegou realmente pra fazer a diferença e para ficar em Marília e também na região, porque as pessoas elas estão precisando de informação descompromissada, séria, de qualidade, de graça. Então eu acredito que esse espaço que vocês já têm, ele só tende a crescer e se solidificar cada dia mais. E vamos falar um pouco de mim, então, que eu vou responder sua pergunta. Bom, o mundo do direito na minha vida, ele é algo inerente à minha pessoa. Os meus pais são advogados, e apesar do meu pai não exercer, meu pai trabalha com gado, tem fazenda, minha mãe exerce. Eu sempre fui uma pessoa, uma menininha muito justiceira. Sabe aquela menininha que ninguém mexia, que os meninos queriam ser amigo, que ninguém se metia? Eu sempre fui essa tal dessa menininha. Nas escolas que eu estudei, por onde eu passei. E eu pude perceber que quando eu decidi que eu queria advogar, no começo eu queria defender bandido. E foi isso que eu fiz por 7 anos. Eu já advoguei para vários tipos de facções e coisas e já passei por vários tipos de situações no ramo jurídico que eu pude ter contato com criminalidade, com a podridão e eu pude ver que a lei, é o que a lei fala, todos têm direito diante da lei. Então, assim, eu apresentar a resposta à acusação é um direito da pessoa, mesmo que ela tenha feito algo que é indigesto, entendeu? Então, assim, o direito pra mim é algo que é que nem o ar que eu respiro. Mesmo que eu não esteja num júri ou numa audiência ou numa delegacia, eu tento ser uma pessoa justiceira e tentar promover a justiça de alguma forma, mesmo sendo só uma advogada. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito disso. Agora as coisas mudaram um pouco pra mim, porque eu não tô no ramo que eu tenho especialidade, que é o criminal. Eu tenho especialidade em tribunal do júri, eu tenho, assim, adoro, eu sei decoro os artigos, é uma coisa que eu realmente é a minha paixão. Mas eu não acabei não ficando com a minha primeira paixão. Eu tive que ficar com o meu amor, que é hoje o direito de família. Então hoje eu falo muito sobre infância e juventude, maternidade, mamães, e eu utilizo o meu amor, que eu falo que agora é meu amor, né? Nesse meu ramo do direito que eu ainda estou. Então hoje eu trabalho muito com processo civil, direito civil, falo muito sobre infância, juventude. Claro, pego muitas coisas feias, porque mesmo nesses ramos mais softs, né? Criança, adolescente, família, o bagulho é louco. Não pensa que é só bandido, eu falo que é muito mais fácil você defender um bandido, você defender um caso assim de direito penal, direito processual penal do que de uma família. O negócio na família, ele é passional, ele não termina.
entendeu? A hora que termina a audiência, não termina a treta. Então, eu falo que eu me desafio mais agora. E eu tô muito feliz, porque depois que eu virei mamãe, mesmo tendo esse meu lado jurídico aflorado, que eu amei ter feito a faculdade de Direito, me formei na PUC em Campinas, me especializei, fui para São Paulo estudar para promotoria. Eu falo que a maternidade, ela me ressignificou, não só como pessoa, mas também na minha profissão. Então eu uso hoje a advocacia, o direito, para poder dar sentido para o que eu acredito, que é realmente os direitos das crianças, né? Das suas mães, dos seus pais, a exercer a paternidade, a maternidade, não é só a maternidade. E a infância, eu sou protetora da infância, defendo unhas e dentes mesmo. Onde tiver uma treta sobre infância, pode saber que eu tô estacionando. Tô chegando. Não, isso é legal. O que é mais interessante é ver a sua paixão ao falar sobre. É mesmo, é grande. Porque falar sobre paixão só é possível com quem é apaixonado. É verdade, isso é muito sério. Eu sou apaixonado por dar aula, por estar com as pessoas. Sim. Eu escolhi fazer isso da minha vida, eu não sou professor por acidente. Né? Foi uma escolha plenamente consciente. E em nenhum segundo da minha vida eu me arrependo disso. Mas a gente falar isso para as pessoas, elas não entendem muito. As pessoas pensam sempre no dinheiro, pensam sempre no desgaste, no esforço. E, obviamente, trabalhar cansa. E a gente trabalha por dinheiro, né? Não é uma ONG, não é instituição de caridade. Mas estar apaixonado no que faz é importante. E você é essa pessoa, isso é muito, muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Porque você já falou que o direito ele veio de casa, né? Uma coisa muito óbvia na minha vida. Comum. É. Eu queria que você falasse, eu sei que é uma coisa bem lá atrás, mas quando eu dava aula pra você, aquela coisa, terceiro colegial e tal, a galera sempre tá naquela gana de descobrir, de se colocar. Sim. E existe um preconceito muito grande quando um jovem, um adolescente, decide seguir a carreira dos pais. É verdade. Do tipo, só tá fazendo isso para aproveitar, ou é o pai e a mãe que tá mandando. É verdade. Eu queria que você falasse um pouco daquele momento na tua vida, porque tem muita gente que vai assistir a gente aqui que tá nessa fase. Sim, com certeza. E eu não acho ruim uma pessoa que o pai é advogado, a mãe é advogada, ele fala, vou fazer direito, vou ficar com eles. Não acho que isso que é ruim ou que é errado. Como também não é ruim ou errado, o cara fala, não, eu vou fazer medicina, vou fazer artes cênicas, eu vou mudar a vida e vender doce. É verdade. Igual a Thaís está aí, voando, beijão pra ela, que ela é... Aliás, estou devendo uma visita já passou. Isso mesmo. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É muito interessante isso, porque apesar do curso ser o mesmo, é totalmente diferente. Meus pais, eu nunca trabalhei com os meus pais. Eu nunca estive com a minha mãe numa sala de audiência, por exemplo. Então, quando a minha perna batia uma na outra de medo, de nervosismo, e que a hora que eu engoli água, parecia que eu estava engolindo uma pedra, eu tava sozinha. Então, é muito bom, sabe? Ter alguém pra te dar um apoio, ter alguém pra te dar um incentivo. É muito bom quando alguém tá lá e você sabe que dá pra você sobreviver daquilo, dá pra se der alguma merda, você falar, não sei o que eu faço nesse caso, como é que eu procedo daqui pra frente? Como já me aconteceu várias vezes de eu não saber alguma saída, ou algum trâmite processual, assim, de quem já tem mais vivência, ou levar alguma patada de alguém, assim, no fórum, ou em alguma sala de audiência. O que acontece? A gente é mulher, a gente é delicadinha, menorzinha, assim, a pessoa vem e te dá com o pé nas costas, pensa que você é tonta, né? Então, assim, algumas coisas, principalmente no começo, quando a gente está optando, quando a gente está naquele período de estágio, quando a gente ainda não tem a OAB, no caso, no ramo do direito que eu falo, mas isso para todas as profissões. É muito legal ter alguém que você se espelhe, ter alguém que você confie, para que você possa falar, poxa vida, é mais ou menos isso aqui que eu quero. Só que, quando a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe que
A história dela não é a mesma que a minha, a dele não é a mesma que a minha, então eu posso me espelhar com vontade, sabendo que aquilo vai ser muito legal, mas que o meu caminho eu vou traçar sozinha. Então assim, minha mãe não sabe nada do meu ramo, e eu não sei nada do ramo da minha mãe. Então toda vez que alguém vem me perguntar, por exemplo, de direito trabalhista, eu falo, mas tá na aula, não sei, desculpa, não sei, entendeu? Toda vez que alguém vem falar pra minha mãe sobre coisas criminais, coisas penais, o que minha mãe fala? Filha, nananana, sabe assim? Então a gente não acabou não se encontrando ainda, né, na profissão juntamente, ali no mesmo ramo, mas é tão claro quanto a luz do dia na minha vida que a minha mãe ela é minha luz inspiradora. Então é um ideal de profissional séria, é uma pessoa reta, determinada, estudiosa. Então sim, apesar da matéria não ser a mesma, eu sei muito bem o caminho que eu quero percorrer para chegar ali, né? Tudo isso com muita dedicação. Então vale a pena a gente ouvir aquela voz, né? Ainda mais quando a gente está nessa fase pré-vestibular. E muito mais do que pensar só no dinheiro, porque ele vai vir. A gente vai acabar conseguindo ter o reconhecimento, conseguir vencer uma causa ali, conquistar um cliente acolá, conquistar coisas que cada profissão proporciona de uma maneira. Então vai dar certo, mas o mais importante eu não posso virar médica, porque eu sei que a médica vai ganhar isso, eu preciso ser o que eu quero ser. Então quando a gente tem coragem para poder estar onde a gente quer estar, eu acho que é o primeiro passo para a gente ter sucesso naquilo que a gente quer fazer. Porque conforme as coisas vão acontecendo, que os anos vão correndo, as coisas vão ficando mais claras, a gente chega no lugar onde, sei lá, Deus plantou a gente. E hoje eu tô aqui, eu não esperava, entendeu? Eu não esperava que eu fosse estar em Marília, trabalhando com direito de família, totalmente voltada para esse público feminino, materno, ou para pais que desejam ter uma relação com seus filhos, buscam aquela situação mais bonitinha, né? Tal, porque também muita gente se perde no meio do caminho quando acontece algum tipo de desgaste, algum tipo de litígio, alguma coisa assim. Então Renata, se eu fosse olhar para aquela menina de 17 anos de idade, naquela época, quando eu era uma aluna, eu não imaginava que a minha vida fosse tomar essa proporção. E só tomou porque eu tive um pouquinho de coragem. Foi uns 5 minutos de coragem insana lá que eu falei, eu quero advogar. Não sei nem se eu vou trabalhar com a minha mãe, não sei, mas eu preciso fazer isso que eu acho que meu coração ele bate mais forte. Então quando a gente tem um pouquinho de dedicação e de coragem, as coisas elas acontecem, sabe? E mesmo com todo o desgaste, que é o que você falou, o trabalho árduo, não tem hora, muitas vezes eu fico sabendo de mais coisa do que eu gostaria. Que nem, tô até lançando um projeto, depois a gente pode falar disso. Quantas informações as meninas, né, são as minhas seguidoras, as minhas mamães, elas vêm me contar umas coisas que eu nem queria saber, sabe? Então, é a vocação, é a paixão por poder exercer esse trabalho ou qualquer outro com amor. Eu acho que é o que faz a nossa vida não ser uma bosta, porque senão fica tudo muito automático. Você acorda, come, caga, dorme, então assim, fica muito pouco pra mim. Então eu preciso de um pouco mais, eu sou uma pessoa um pouco agressiva nas coisas que eu faço, porque senão não me desafia, não me tira do lugar. Então eu acho que isso, aliado à minha personalidade, a quem eu sou muito feliz por hoje estar aonde eu tô, fazendo o que eu tô. Me sinto um pouco presa, porque eu tenho 2 bebês, então eles me tomam muito o meu tempo, sabe? Eu não tenho babá, eu crio os meus filhos. Então eu ainda tô assim nessa fase de quero fazer alguma coisa. Espera aí que eu tenho que trocar uma fralda. Daqui a pouquinho eles vão sair um pouco do meu colo, porque essa primeira infância ela passa, não passa? E rapidíssimo. Você já passou por isso, né? Então daqui a pouco eu saio dessa primeira infância, consigo assim, tipo, não tá cheirando leite umedecido, não tá cheirando mijo. Vou conseguir ter um pouco mais de habilidade de poder fazer o que eu sei que eu quero fazer. Mas hoje a condição que eu tenho é meu telefoninho, que eu faço um estrago nele, lá lascado, tento tocar as coisas que eu já estava tocando, o que eu não consigo, eu passo pra minha mãe e falo, mãe, cabeceia pra mim que eu não dou conta. Cuido dos meus filhos, que é o meu primeiro projeto de vida, minha família, né? E tento, assim, ter amor no que eu faço, porque eu quero ser feliz, eu quero me sentir feliz. Muito legal. Né? Ô Renata, eu vou tentar te fazer uma pergunta, um papo, na verdade, associando a nossa vida profissional com a sua. Olha que coisa muito louca. Ontem, é claro que isso não vai ao vivo, vai semana que vem. Sim, então, legal. Ontem, dia 13 de dezembro, é isso? Ontem, dia 13, aconteceu uma coisa muito curiosa. Nós fomos a Presidente Prudente na formatura do 9º ano e do 3º ano do ensino médio. Eu fui paraninfo do 9º ano e o Carlão foi paraninfo do 3º. Então só deu a geografia lá em Presidente Prudente. Aconteceu.
E aí é muito curioso, porque nessas situações a gente tem que discursar. E eu detesto escrever discurso, porque eu acho que engessa o negócio de uma tal maneira que tira a emoção do momento. Então sempre que eu sou homenageado, que sou paraninfo, eu pego o microfone e eu falo, eu pensei alguma coisa, eu vou lá e falo. E aí ontem, pra mim, foi muito emocionante, porque eu adoro formatura. E aí, como juntou duas turmas grandes, tinha muito aluno, eu fiquei muito emocionado na hora de falar, e eu embasei o meu discurso numa coisa, que é a definição de amor de Spinoza, um filósofo do século XVII, e ele falava o seguinte: amor vai muito no encontro do que você está falando. É quando você vive a alegria identificada da causa. Isto é, quando você sabe que você tem uma experiência que te alegra e você sabe o porquê que ela te alegra, você está vivendo, segundo Spinoza, uma experiência de amor. Que legal, eu não conhecia isso, achei fantástico. É uma das definições, tem muitas outras, né? Mas essa é... E eu costumo falar isso para os estudantes para dizer, gente, vocês têm que fazer uma escolha profissional de vida associada a isso. Porque se você pensar só no dinheiro ou só no prestígio, você pode ter muito prestígio, você pode ser muito famoso, você pode ter muito dinheiro, mas você não vai levar nada disso. Porque o que a gente leva da vida, na verdade, é a experiência afetiva. Sabe, a frustração, eu acho que ela vem mesmo, sabe? Porque mesmo a gente tá aí fazendo as coisas que a gente gosta, tendo clareza nos nossos objetivos, no nosso foco, eu me sinto às vezes bem frustrada, sabe? As coisas não saem como planejado, às vezes dá alguma coisa errada. Então, eu tô certa do que eu quis, tendo sido feliz com a minha escolha lá da minha fase de escola e tal. Que mesmo é a fase assim, que muito... há momentos difíceis. Agora, imagina se eu não tivesse tido coragem de fazer aquilo que eu quero, ficar indo pela cabeça de outras pessoas, só pensando na grana ou na... Gente, a gente tem que realmente... O que você tem aptidão? O que você acha que vai rolar daqui pra frente? E abraçar. Você sabe que... A frustração, ela vai vir, ela vai vir. Ela não vindo, você não fazendo do jeito que você deveria fazer, vai vir pior. É muito louco isso que eu vou falar. A gente já provou, acho que em todos os cursos, até nos mais improváveis. E um dos meus maiores orgulhos, acho que você também, é um estudante nosso que passou no conservatório de Tatuí, sabe? O Danielzinho. Sim. Porque assim, a gente vê que é um menino que fez uma escolha completamente apoiada no amor. Que coisa. Ele amassa o barro dele por causa disso, mas você vê que, assim, no resumo da ópera, ele vive de fato uma experiência de alegria no dia a dia. Ótimo. Aí o que eu quero falar pra você, e até uma pergunta. Veja, eu aprendi com o Renato Janine Ribeiro, porque o Renato Janine ele foi ministro da Dilma, da Educação, e quando ele saiu, eu acho que ele foi enxovalhado no Ministério, inclusive, ele escreveu um livro chamado A Pátria Educadora, que era o lema do governo Dilma, em colapso. Que é uma puta de uma crítica. E aí, nesse livro, aparecem as estatísticas do direito no Brasil enquanto curso de graduação. E aí ele diz, metade dos cursos de direito do planeta estão dentro do território brasileiro. Meu Deus, é verdade. Isso é uma coisa desproporcional. E aí que vem a pergunta capciosa, que é o seguinte. Muitos estudantes meus que querem fazer direito, eles dão uma retrancada, porque eles falam, Taone, o mercado está saturado. E agora estão falando também disso de medicina. E eu sempre falo a mesma coisa, o mercado não está saturado para quem é bom. O mercado não vai estar saturado para o Messi. O mercado não vai estar saturado para quem é bom de tablado. E aí, o que eu quero te perguntar, na posição de realmente um leigo, a pessoa que quer estudar direito e tem medo do mercado saturado, que tipo de postura você acha que ela deve adotar? Primeira postura que uma pessoa que faz direito e quer trabalhar nesse ramo, que é um ramo podre, você tem que ter, é você saber que você não pode nem ter medo. Então assim, você não pode nem ter medo, entendeu? Então eu acho que assim, quando a gente se posiciona pra falar, é isso que eu quero, eu vou até o final, entendeu? E eu vou pras cabeças. Então, se eu quero ser uma criminalista, eu vou ser uma criminalista nata. Se eu quero ser uma pessoa que fale sobre direito de família, eu vou ser... A hora que a pessoa falar divórcio, ela vai ter que lembrar de mim, ela vai ter que se virar pra lembrar de mim. Então eu acho que muito desse trabalho bem feito tem que ser pela parte de quem tá nos bastidores. Eu que tenho que, sabe, me esforçar nos meus estudos, fazer valer o esforço dos meus pais, se eu tô tendo ajuda. Eu mesma que tenho que ir lá e dar o meu melhor nas provas, porque eu não sei vocês, mas eu acho que eu nem tirava tão boas notas assim na escola, não era mais CDF. E hoje eu me sinto assim tão capaz, sabe, naquilo que eu tô fazendo, eu me sinto tão feliz.
Claro que tem gente muito melhor, é óbvio, muito mais inteligente, mas eu acho que quando você se tenta dar o seu melhor, mesmo que tenha 500 advogados, você vai ter serviço. Mesmo que o concurso seja um montão por vagas, vai chegar a sua hora, entendeu? Então eu não tenho medo de concorrência, porque tem trabalho para todo mundo fazer. A medicina dá para você ter sucesso, ser um médico de sucesso, em todos os ramos, no direito também. É difícil, tem muito advogado, tem gente que prostitui mesmo, que faz o que o código de ética não prevê, que vai pelas rebarbas, que dá golpe baixo, não tem problema. Eu acho que a gente tem que continuar acreditando que vale a pena fazer a coisa certa, mesmo que não tenha ninguém olhando. Então eu sou muito assim, sabe? Quando alguém passa por consulta comigo, eu sou bem transparente, eu já falo logo a real, não existe causa-ganho, eu meio que mando umas real que a pessoa às vezes não gosta muito, mas daí ela volta, entendeu? Porque eu compara, acho... né? Porque compara, e a pessoa vai passar por outra consulta, porque consulta, você paga a consulta, você vai lá, e você paga 2 consultas, você paga. Uhum. Então assim, eu acho que quando, dentro daquilo que a gente está exercendo, a gente consegue passar a nossa verdade, passar a nossa decência com bastante esforço, mostrar aquilo que a gente está fazendo é uma coisa que faz sentido, não importa se tem bastante, sabe? Eu falo assim, eu não tive a oportunidade de ter aula com você, mas o Carlão foi meu professor. E eu tenho certeza que tem um monte de professor de geografia, e toda vez que a gente fala de geografia, a galera da minha idade fala do Carlão, entendeu? Então, mesmo num mercado que tem várias pessoas entregando currículo, uma pessoa que se posiciona, eu falo dele porque ele está na minha frente, né? Em várias instituições e tem lá o nome construído com muito suor, com muito trabalho, com muita... Pô, não é fácil, meu. Então, assim, a pessoa, ela se estabeleceu naquele lugar, não foi à toa. Não é porque ele é bonito, não é porque ele é legal, até porque ele não faz média com ninguém, né? Então, vamos falar que não é por causa disso. É porque ele fez um trabalho sério, entendeu? Então, não importa se você vai fazer... Qual ramo você, que é um jovem que tá nessa fase, que é tão decisiva na vida, é decisiva, vai fazer? Você tem que fazer a sua verdade, porque o reconhecimento, ele vem. E hoje, por exemplo, eu tenho 30 anos de idade, ainda sou nova, né? Muitos alunos que foram seus hoje já tem essa idade minha, até mais, né? Você já encontra hoje com colegas, porque são pessoas que né? A gente já não é minha moleca, não é meu moleque. Então, dá pra gente olhar pra uma pessoa que esteve conosco e falar, vai ter espaço pra mim sim, pro cara que não teve. Então por que eu não posso ter o meu? Não importa a profissão, eu tenho muita fé nisso, que a saturação ela não vai atingir você se você não for normal. Você tem que tentar sair ali da normalidade. Isso aí eu acho que é um trabalho nosso, sabe? De tentar dar uma cavucadinha ali, porque vale a pena dar aquela cavucadinha. Dar uma separada aí no ramo. Eu boto muito fé nisso que você falou, no sentido isso. de que, eu não sei, eu coloco um sofrimento de cada vez. Então eu acho que o estudante que vai escolher começar uma graduação, o primeiro sofrimento que ele tem que passar é fazer a escolha. Exato. Depois faz uma boa graduação. Exato. Depois, no caso do direito, passa no AB. Depois... É difícil, hein? Né? Hoje em dia tá difícil, hein? Então só aí já cai metade, porque não passa. verdade. O curso não passa. Não é que nem antes. Então, Mas assim, é muito fácil assim, a gente olhar para os nossos mestres, para as pessoas que estão ao nosso lado, para os nossos familiares, tem alguém que te inspira, e você falar, dá sim, não importa se a psicologia é isso, se a fisioterapia é aquilo, se a enfermagem, mas enfermeiro não é médico. Muita gente fala, né? Mas não é doutor, né? Gente, não importa não, o que eu acho que assim, que a gente tem que botar mesmo é o amor. Que a gente falou, que eu adorei aquilo que você falou. Eu acho que esse brilho nos olhos nos separa dos medianos que ficam ali na base da pasmação e na base da murmuração. Eu não tô ganhando dinheiro hoje, sabe, gente? Hoje meu marido sustenta a minha casa, né? Eu tô nessa advocacia mais educativa, porque eu ainda estou com as crianças, como eu mencionei aqui, os meus filhos hoje, eles são o meu trabalho principal, eu decidi, isso aí eu optei. Tive todas as opções, graças a Deus eu posso escolher, né? Graças a Deus meu marido pode, né, sustentar a nossa casa, então isso aí é um privilégio, já me coloca assim, né, já não tô assim em posição de igualdade, então eu já reconheço isso, que eu pude escolher. Então, como eu tenho muita noção da brevidade dessa fase de infância que os meus filhos estão, eu falei, vou ficar um pouquinho com eles, eu vou investir pesado nos meus meninos, que eu preciso transformar eles em 2 caras bem fodas. São né? 2 meninos. E vai passar, tá passando. Um já tá com 4 anos, já tá indo pra escola, daqui a pouquinho o outro também tá. E aí sim eu vou conseguir meter minha barriguinha no balcão de novo, como sempre foi,
Mas enquanto isso, como é uma coisa que me dá muita paixão, eu tô no educativo, tô aqui por trás, tô nos bastidores, entende que eu não paro? Uhum. É muito legal isso. É legal pra caramba. E essa conversa é uma conversa que vai longe, né? E você sabe que muitas mulheres, muitas pessoas podem se enxergar nisso. Porque não tem assim ordem cronológica pra você alcançar os seus objetivos, sabe? Eu tava lá fazendo tal coisa, fiz tal coisa, hoje eu tô aqui. Pra muitos eu tô perdendo meu tempo, né? Estando com as crianças, assim, investindo neles, meio que focando neles, né? Esse começo. Renata, deixa com uma babá, você pode pagar uma babá. Você deixa. Então, assim, é um trabalho maravilhoso a babá. Eu respeito muito porque elas são maravilhosas, mas você poder fazer uma decisão e bater o peito na decisão que você faz, seja lá ela qual for, ela vai também te colocar em determinados lugares. Tanto que nisso surgiu essa paixão também, que é falar sobre a maternidade, que hoje eu também falo bastante com minhas mamães. Sensacional. Não, é muito, muito bom, porque você falou de uma coisa que a nós é uma coisa muito séria, que é a coisa da oportunidade. Né? Infelizmente, nós vivemos em um país que dificulta a questão da oportunidade para as pessoas. E para as mulheres mais ainda, e para as mulheres pretas mais ainda. Muito. Então, e aí, o casamento com o direito é muito sério, porque a ideia do direito não é para defender aquele que pode pagar, né? É para defender, para acabar, para impedir injustiças. É isso. Né? Então isso é uma coisa muito legal. Mas eu vou pegar algumas coisas que você disse, que eu acho que são muito importantes. Você falou em sempre se dedicar a ser a melhor naquilo que vai fazer. Pode não conseguir atingir o posto número 1, mas está sempre buscando isso. E algumas coisas acontecem na vida das pessoas por escolha. Sim. Você escolheu ser mãe. Escolhi. Você escolheu viver a maternidade. Sim. Eu não tive a possibilidade, não sei nem se isso na minha cultura seria aceito, de poder parar de trabalhar para cuidar da minha filha. Sim. Mas a minha filha foi planejada, né? Então eu e a minha ex-mulher, nós decidimos ter a Maria Clara. Tenho certeza que foi a melhor decisão da minha vida. Infelizmente, o meu primeiro casamento não deu certo, coisas que acontecem, mas eu escuto muito as pessoas falarem para mim assim: Carlão, você é um bom pai. E isso no começo me deixava com orgulho. E depois começou a me deixar triste. Acha? Porque eu comecei a pensar no absurdo que é uma pessoa ser pai e não se dedicar a ser o melhor pai do mundo. Não. Aí, como eu falei para você antes da gente começar, a minha atual esposa é do ramo do direito. Sim. E eu comecei a ver mais próximo essa coisa de que tem muita gente que parece que não entendeu o que significa ser pai, o que significa ser mãe. Eu vou te contar uma historinha pequenininha para você entender. Eu estava numa sala de professores conversando sobre essa coisa de ser pai divorciado. Sim. E um camarada falou da pensão. Ai. E eu, que sou bocudo, você me conhece, eu Adoro. não me aguento, eu perguntei quanto que ele pagava. Porque do jeito que ele falou, dava noção assim de que ele pagava uma Ferrari por mês. Ele bancava os machos da ex. E aí, ele me falou que mandava um salário mínimo. E ainda é muito, hein? Que nós sabemos que para a maior parte da realidade do povo brasileiro é bastante dinheiro, mas você é mãe, você vai no supermercado, você sabe que R$1.000 é triste o fim. Eu sei. É escolher o código de barra. Se você parar o seu carro agora no posto e falar enche o tanque, Misericórdia.
Vai o quê? Vai mais de um terço dessa pensão. Vai sim, vai sim. E eu falei pro cara, eu falei assim, rapaz, você paga só isso e acha que paga muito? Aí ele falou assim, não, mas o meu filho ainda é muito pequeno. Eu falei, mas pelo jeito você não tem nem vontade de ser pai. E aí eu parei de falar porque eu ia brigar com ele. Eu de verdade, o Tony já escutou essa história. Ia rolar no chão. Eu peguei raiva. Eu sei, eu também pego. Como Eu que fico puta. pode, bicho? Você tá andando bem de carro difícil. importado e tá dando milão achando que tá fazendo muita É bem coisa. triste isso, sabe? O cara acha que é muito dinheiro dar R$1.000 pro filho, mas ele enche o tanque do carro, ele gasta perto disso. E quando o juiz, quando pede prestação de contas pra mãe, aí a mãe vai apresentar o juiz e fala, mas depois da alimentação, ainda por cima o cara sai escorraçado, porque com a prestação de contas que a mãe apresentou, por exemplo, a mãe ou o pai, tanto faz, Sim. tá? Eu falo mãe, mas pode ser o pai também prestando, caso seja a mãe que dê a pensão. Não cabe nem no básico, no dinheirinho ali no 300. Então, às vezes, ainda por cima ele sai escorraçado, ou ela sai escorraçada. É o que eu falo, gente, quando acontece um problema assim, ninguém tá livre, sabe, Carlão, de divorciar, de não dar certo, de recomeçar. Que bom, brinde aos recomeços, isso é ótimo. O que não dá é pra ficar num lar que não seja saudável, né? Principalmente pras crianças, pros filhos, enfim. Mas você divorciar de uma esposa, ou você divorciar de um esposo, é totalmente diferente de você divorciar de um filho. Porque quem é mãe, quem é pai sabe que as coisas ainda... Claro, cada um tem o seu ritmo, o seu padrão de vida. Mas não precisa ter um padrão de vida diferente pra você saber quanto é que tá custando uma fralda. Pra você saber quanto é que tá custando um abastecimento de um tanque, um mercado. Então, assim, o bom senso, ele... Seja na minha realidade, seja na dela, na dele, na dela, ele cabe. Entendeu? E é muito triste quando eu vejo muito isso, sabe, gente? Pessoas que podem realmente pagar o que é certo, mas aí elas vão lá, pedem pra ser registradas com um salário mínimo pra poder pagar 300. Então a gente vê muita coisa triste e isso não é tirar da mãe ou do pai, porque, não sei se vocês sabem, mas tanto o pai pode pagar a pensão alimentícia, quanto a mãe também ela pode pagar a pensão alimentícia. Vai depender muito da regulamentação da guarda, do que vai rolar entre os combinados. Atualmente, o entendimento do STJ é de que a guarda seja compartilhada, ou seja, você vai ter sua obrigação de pai, você vai ter sua obrigação de mãe, de convivência. Ajudaremos mutuamente com relação à pensão, a sustento, a estudos, enfim. Então é para poder acontecer isso, porque hoje em dia o amor, o afeto, ele é muito valorizado no ordenamento jurídico. E quando você começa dando uma canelada assim numa filha sua ou num filho seu, pagando assim 300, fazendo ela passar uma necessidade, passar uma vontade que você teria, diferente de se você não tiver. E daí é o correto, né? Cada um na sua realidade. Você tá tirando da sua própria boca. Então, assim, é muito triste isso, porque acontece, você está furtando, né, do seu próprio filho, da sua própria filha. Então é muito triste, porque é um dinheiro que ele não prospera, é um dinheiro que não é honesto. Mesmo que não saia do bolso do pai ou da mãe que tá dando essa canelada na própria pessoa, na própria criança, na própria adolescente, não vai pra frente. Eu falo que o dinheiro honesto, ele não vai, entendeu? Então é muito triste a gente ver isso, eu fico bem nervosa. Tanto que quando a gente tá em audiência, eu falo que eu sorto o pitbull, quase subo na mesa, assim, dá vontade mesmo de ir na jugular. Por quê? Porque é muita canalice, sabe? E aí depois a criança, ela não vai ser criança pra sempre. Você tem uma moça maravilhosa que te ama, ela vai crescer, não cresce? Me fala que cresce, porque eu acho que não cresce. Hoje eu só dei barraca na minha casa. Cresce que nem bambu. Cresce que nem bambu. Então assim, vai crescer. Já. E daqui a pouco, aquela obrigação, aquela necessidade de alimentos, ela vai passar. E vai ficar o quê? Então é muito triste isso, e é muito sério esse trabalho que eu tô fazendo. Então, o que eu penso quando eu falo, nossa, minhas amigas tudo do lado de sapato de salto, do lado de advogado, eu tô aqui com as crianças. Meu Deus do céu. Não, eu tô construindo, eu tô plantando, porque eu sei que o tempo é curto, né? Como vocês mesmos, o tempo é curto, cresce. E a responsabilidade é séria. Eu preciso me responsabilizar com a sociedade de saber que eu tô criando gente, que eu não tô brincando. E a sociedade, ela espera que a mulher, ela trabalhe como se ela não tivesse filho e que ela tenha filho como se ela não tivesse um trabalho. Então você sempre vai ser julgada como mulher preta. Então, pelo amor de Deus, eu nem imagino. Porque, e aí, quando que é o seu filho? Quando que tem um trabalho? Você parou de trabalhar, mas você tá trabalhando, tá deixando o seu filho, você não sabe o que é pra fazer, cara. Você trabalha porque Eu não sei trabalha. o que eu vou fazer. Alguém me fala o que é pra fazer? Graças a Deus, é o que eu falei pra ele. Eu tenho o privilégio de poder escolher.
ninguém tem esse privilégio. Eu reconheço que isso é um privilégio. Você não me chamaria privilégio. Então, quando eu olho para as mamães e vejo o desespero, a culpa, a tormenta, a depressão, porque isso aí acaba com as mulheres. Os pais também, porque muitos pais podem sim escolher ser do lar. Não é normal, não é comum da gente ver, mas acontece, entendeu? E tranquilo, esses aí devem ser escorraçados mais ainda. Misericórdia, imagina? Um vagabundo tá em casa, quer ser mamãe. Oxi! Imagina, se a mamãe por ser mamãe, ela já, ó. Você imagina o papai que quer ser mamãe, que coisa ridícula. É pai, gente. É paulada. É paulada, é pra tudo que é canto. Você tem que pegar e focar e tentar ter honestidade. Então quando eu pego assim, eu faço questão de pegar esses casos assim, pra poder desmascarar o bonitão lá na frente do juiz, dar um vrá na cara dele. Porque hoje em dia tem print, hoje em dia tem várias coisas que antes não tinham, que facilitam muito, sabe? Você vê o rei do camarote, né? Luxando, daí na hora da pensão chega assim, ó, com o saquinho pro juiz, assim, tremendo, assim. Então você vê muita coisa, é muito engraçado, chega a ser engraçado o rei do camarote. Aí você passa o vídeo dele assim, ó, com as gatas, sabe? Então assim, você vê muita coisa. Claro, muitas pessoas são muito sérias, têm boas intenções, tem a possibilidade de vida, que é aquilo ali que tem no momento, vai dar tudo certo. Mas a gente cruza com muita coisa triste mesmo, Carlão. Isso que você falou é uma coisa muito séria. Porque você pega numa dor que é muito grande. Eu tenho meu marido, eu sou uma pessoa casada, e muitas vezes eu falo, como é que eu tô dando conta? Eu falo, e essas mulheres aqui não tem um companheiro, né? Muitas são abandonadas com o filho no ventre. Fala a notícia que tá grávida, e aí o cara já some. Então, assim, é muito triste isso. Eu preciso muito trabalhar cada vez mais sobre esse assunto que move meu coração, porque as mulheres, as mães, os pais gente, só fala sobre maternidade, não fala de pais, não. Calma lá, entendeu? Mãe não substitui pai, não. Pai não substitui mãe, não. Mesmo que você esteja trabalhando, como é que eu faço pra poder ser um pai bom, sendo que eu só trabalho? Se não fosse por você, ela não tava comendo, entendeu? Se não fosse por você, ela não ia ter quem se espelhar. Então é uma equipe. Assim como sua ex-esposa estava fazendo o bom trabalho dela, você estava fazendo o seu bom trabalho. Sim. Eu tô na minha casa fazendo o meu bom trabalho. Se meu marido não estivesse fazendo o bom trabalho dele na rua, sendo um pai que tá lá, engolindo sapo, passando desaforo, passando nervoso, engolindo brejo, ouvindo merda, eu não ia estar podendo fazer o meu bom trabalho. Então o que eu tenho que plantar no coração dos meus filhos? Que nós somos uma equipe. Entendeu? Então não tem um bom trabalho se não estiver ali do outro lado, mesmo que não esteja mais junto. Então esse senso assim, de família, mesmo que não esteja mais junto, isso é muito importante. Isso é muito sério. A ideia do divórcio não é a ideia de que o trabalho sem deixou de ser de jeito nenhum. Porque o trabalho continua sendo e continua dobrado, se você quer saber. Bom, agora vamos mudar um pouco o script. Eu tenho acompanhado você nas redes sociais. E além dos seus momentos de diversão, dos seus momentos de mãe, adoro, das suas blogueiragens divertidíssimo, sim. Você tem um trabalho bem interessante sobre a questão do assédio sexual em crianças. Isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre, porque nesse momento, como eu ter uma esposa que é da área do direito, muito do que você falou, pelo menos ouvi falar. Com certeza. Nesse assunto, eu não sei nada. É porque esse tema, gente, ninguém quer falar porque é um tema muito indigesto, é um tema que não dá engajamento. Primeiro que quando eu começo a postar sobre esse meu... eu acabei de lançar um e-book, lancei ontem. Inclusive ele é gratuito, se vocês quiserem baixar, tá bem legal. Nossa, vou baixar hoje. Tá bem legal. Tá lá na bio do meu Instagram, depois você coloca lá, você vai lá, você já me tem, @reilazarini. É só clicar, é rápido, é grátis, eu fiz mesmo. Eu vou inclusive encadernar, vou deixar em vários lugares. Faço parte de um projeto no Argolo com o Pastor Rico, que é um querido, um beijo pra vocês. Falaremos sobre isso também para as crianças, para as mães lá no Argolo da favela. Então assim, é um tema muito sério, porque nem no Instagram entrega minhas coisas quando eu falo disso. Agora quando eu faço dancinha, aí entrega. Aí dá lá um monte de visualização, comentário, curtida. Agora quando eu falo de coisa séria, porque eu falo de coisa séria também, o Instagram me barra. Então ele não entrega quando eu falo sobre violência, estupro, pênis, vagina, aí já não começa a entregar minhas coisas. Porque eu acho que eles entendem que são conteúdos que são ofensivos, sabe? Então eu já sou barrada só de eu fazer. Entendeu? Só que se eu não fizer, quem que vai fazer? Então eu quero que se dane, meu engajamento vai cair um montão agora, porque eu tô lançando esse e-book, mas pelo menos alguém vai ler. Qual que é o nome do e-book? O e-book chama Prevenção de Abuso Sexual Infantil. O que você precisa saber. Porque o inimigo, ele tá muitas vezes onde a gente menos espera. Ele não vem de chifrão na cabeça de rabo. Entendeu? Então o que eu faço? Eu busco educar, ensinar de uma maneira educativa,
Inclusive tem atividades ao final para você poder fazer com a criança. Que explique que educação sexual não sexualiza. Não é porque eu tô falando sobre isso, tô dando nome pro pênis, pra vagina, pro ânus, ou falando sobre perereca, vamos lá, xana, pinto, pênis, o que você quiser falar, rola, porque a gente também tem que falar a linguagem que ele vai ouvir na hora que um depravado ou que uma depravada estiver lá. Entendeu? Pode ser que o depravado não fale, você pode colocar a sua língua no meu pênis? Não vai falar assim. Entendeu? Vai falar de uma linguagem naquele momento lá, daquela coisa horrível. Então eu preciso falar de uma maneira mais nua e crua, eu não tô nem aí de falar. Entendeu? Precisamos levar você na escola. Vamos sim, com certeza. Vamos levar ela na Com escola. certeza. E tem escola pra levar, hein? Você se Com prepara. O que não Com falta é certeza. Isso aí é uma escola. coisa que mexe muito comigo, mexe muito com o meu coração, porque as pessoas, elas são atacadas 80% dentro de casa, né? Quando vão os amigos da família, quando vão os parentes, quando vai o padrasto, o vovô, a vovó. Porque assim, ele não vai chegar o estuprador, assim, o pedófilo, a pessoa que gosta da criança, com aquela cara assim, com olho vermelho, com chifrão, né? Com um pinto postiço pra poder já fazer a bobagem. Ela vai chegar no silêncio, ela vai agir na inocência, ela vai fazer o segredinho. Então o que a gente precisa ensinar? A desmistificar que quando você fala sobre assuntos sexuais, você não está sexualizando uma criança. Ao final do e-book ela não vai virar uma dama de companhia. Ele não vai virar um garoto de programa. Muito pelo contrário. Eu tô falando o que vai acontecer, que ele não vai ser pego. Ele não vai ser mais uma presa fácil. Porque assim que acontecer alguma carícia diferente, um toque indesejado, alguém relar no pipizinho, que alguém relar lá naquele lugar, ou pelo menos um abraço, que for estranho, a pessoa vai saber. Mãe, um abraço não foi um abraço normal. Ela vai saber identificar os gatilhos e as coisas que poderiam dar uma merda e acabar em desgraçar uma infância, porque isso aí, gente, acaba em desgraça, em depressão ou em suicídio. Então o tema é sério, né? Então quando a gente fala de temas assim, ninguém quer ouvir não. Porque a pessoa quer saber do quê? Do TikTok, da dancinha, da publi, sei lá, ninguém quer falar disso. Eu nem sei quem que vai querer baixar meu e-book, mas é bom que alguém baixe. Né? Porque eu parei pra tudo que eu tava fazendo, eu escrevi de madrugada porque eu ia ter outro tempo pra escrever. Eu fiquei lá escrevendo de noite, tomando café. E fiz, porque eu precisava terminar meu ano com esse negócio feito. Que legal. E tá bem legal. Então lá eu dou dicas práticas, simples, educativas, funcionais, sem ficar, sabe, filosofando não. O que você precisa fazer pra evitar, o que você precisa saber pra conversar e o que você tem que fazer depois que aconteceu. Entendeu? Então assim, aconteceu e agora? E agora, vai lá e lê. Vai ser uma coisa que vai ajudar muita gente, eu acho. E não é pra mamãe ler, é pro papai ler também, sabe? Pra babá ler, pra tia ler, pro tio ler. Porque quando a gente identifica o inimigo, a gente sabe com que armas a gente vai... que o Anderson Silva menos sabe fazer é soco, é chute. Então quem vai lutar com o Anderson Silva, sabe que o Anderson Silva não luta ainda. Sabe que vai ter que ir na estratégia dele, né? Na contrária. Quando o time de futebol vai jogar com aquele outro time, vamos estudar aqui, quando a gente sabe o que vai acontecer com o abuso sexual, a gente sabe o que acontece. E as estratégias pasmem são sempre as mesmas. Então, eu trabalho para que uma infância seja totalmente protegida, entendeu? Não tenho medo de estuprador, não tenho medo de gente que me intimida, já fui muito intimidada, já levei fechar no trânsito, já fui no final de audiência, já vieram me peitar, eu não tô nem aí, pode vir, não ligo, gente, sincero, eu só não tenho tamanho. Mas eu tenho muita valentia para poder falar de temas que são muito sérios, né? E a infância a infância é a menina dos meus olhos. Então eu fiz mesmo com muito amor, com muito cuidado, muito carinho, porque eu acredito que isso aí pode mudar uma perspectiva. E não importa se é pobre, sabe, gente, se é rico, porque as minhas mamães, as minhas seguidoras, eu tenho quase 7 mil seguidores, é pouquinho, né? Se eu fosse comprar, ia ser bastante, né? Agora, eu não compro ninguém, essas pessoas são pessoas que falam comigo mesmo. Então, eu ouço muitas coisas. Eu ouço muitas coisas que eu nem queria ouvir. De repente, eu abro a mensagem e falo, eu queria ler isso hoje. Acabou com a minha noite. Sabe assim? Então, você começa a ter contato com coisas naquele lugar onde Deus te plantou, que depois que você entende. E aí você fala, é isso, vou continuar, vamos lá, vamos remando. E quando uma pessoa pega e compartilha e mostra pra outra, as coisas elas vão acontecendo. Eu não tô ganhando nada desse e-book, sabe? É uma coisa que eu tô fazendo mesmo por conta de um projeto que nasceu no meu coração, que eu exerço, mas que faz a diferença. Vale a pena, viu? Eu não tenho a menor dúvida, eu já tô ansioso pra baixar e começar a ler. E é bem simples, é Você bem curtinho. sabe que essa coisa que você contou que você escreveu nas madrugadas, quando o Mário de Andrade escreveu Macunaíma, ele escreveu em 6 madrugadas. Eu escrevi em 2. Então assim, já tem uma trajetória de obra-prima, né?
acho que a E aí, chance de o dar mal o cara barato. que editou pra mim, ele falava, nossa, Renato, parecia que você tava tão bravo. Eu falava, não é que eu tava... Ele teve que editar, fazer lá bonitinho, de uma maneira que fique Aí ele gostoso de ler. saiu. Ele falou, Renato, a impressão que dava, eu tive até que me arrepender. Porque a impressão que dava que era uma coisa contra, tipo assim, sabe? Eu fiquei nervoso de ler. Falei, mas é difícil mesmo, é um tema difícil, ninguém quer falar, não. Você sabe que eu, como se falava na linguagem jurídica antiga, eu sou amasiado. Fique tranquilo, isso não existe mais. Não existe Não mais, existe né? mais, fique tranquilo. Mas você sabe que as pessoas que têm 60, 70 ainda dizem, e aí às vezes eu nem flagro se ela fala assim como juízo de valor, ou se é um trejeito da mas muitas linguagem, pessoas sei também lá. falam como juízo de valor. Falava-se muito Então, nesse não sentido, tem né? mais isso. E aí, quando você se junta a uma pessoa, é claro que é um processo mútuo de Sim. adaptação até as partes se encaixarem numa sintonia mais fina. E uma das coisas que mudou na minha vida, quando eu juntei com a Lorena, foi que ela me ensinou a assistir série. Eu detestava série. Porque parece que é um filme que tem 20 horas e não chega o fim. Pra mim, negócio de série era difícil. E ela foi inserindo uma série de Star Wars. Hoje eu gosto, já vi até série de maquiagem, série do que você imaginar. É demais, hein, Carlão? Mas eu gostei, a Glow Up. Você tem que Meu Deus do assistir céu. as maquiagens artísticas. Ai, gente. E aí, a gente viu uma série que trata de um caso famoso, jurídico no Brasil, que é o caso da Elise Matsunaga. Sim. Esse eu assisti. E assisti também. Que seguramente você conhece muito melhor do Sim. que nós. E aí, a narrativa vai sendo construída meio que de trás pra frente, de tal maneira que lá no, sei lá, no terceiro, no quarto episódio, você fica descobrindo que a Elise sofria abusos dentro de casa. Isso desencadeou nela uma vida errante Acaba com a pessoa. que levou a ela se sujeitar... Prostituição. Não, e mais tarde, se sujeitar a outros níveis de abuso. Sim. Não é? Sim. Até que houve um dado momento que ela subiu a serra, ela despirocou e ela fez o que ela fez. Exatamente. E é muito interessante, porque no julgamento, a pena dela cai muito, porque tiram os qualificadores, eu não sei como é que fala. É isso mesmo. Então, ela, aquilo que qualificava como Os motivo, agravantes caem, isso, né? como motivo torpe, Isso. ou como uma coisa que tinha sido deliberadamente planejada, aquilo caiu. A pena foi de 30 para 19, E tanto 18 que anos. muita gente tá do lado delas, né? Não sei se vocês sabem, mas assim, ela também caiu muito no gosto do povo. Depois Porque disso, as pessoas, elas né? acabam se solidarizando, falei certo? É. E falando, mas realmente deu pra entender, entendeu? E você sabe que das coisas que eu mais gostei de aprender nessa série, que reiterou o que eu já sabia, ter muita arma em casa não leva você a ter uma vida mais segura. Imagina. Seguramente o Marcos, se você pensar a nível do Brasil, era um dos brasileiros que mais tinha arma. Ele tinha um arsenal de arma. Isso era um hobby na vida dele, né? Mas aí, eu tô usando isso de contexto para te fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Já aconteceu comigo? Já aconteceu com você? Já aconteceu com o Carlão? De uma pessoa chegar em você e falar assim, eu tô sofrendo isso. Aí você fala pra pessoa, você quer ir à delegacia? Você quer ir à delegacia da mulher? Você precisa de tomar alguma providência? E a pessoa fala, não. Já. Ela só quer falar, ela só quer tirar o peso momentâneo daquilo Exatamente. através de Exatamente. desabafar. Exatamente. E aí qual que é a minha pergunta? O que a gente faz É muito difícil. em relação a isso? É muito difícil porque, assim, alguns crimes, há dois tipos de crimes, né? Há três. Há os condicionados à representação, que é quando você leva um dano aí de uma televisão e você vai lá e processa, né? A uma loja que vende televisão. Então, isso aí ele só vai virar um crime, né? Um litígio, algo assim no mundo jurídico, se você for lá e falar, quero entrar com a ação, meu documento tá aqui, meu endereço é esse. Postula aí pra mim, advogado. Há também os crimes que são condicionados, né? Perdão, os incondicionados, que é quando só dele ter acontecido, ele já é crime. Então, mesmo que você não quer denunciar o seu marido, ou denunciar o seu pai que abusou do seu filho, ou denunciar o tio que deu uma passada Não de mão, interessa, já é crime. incondicionado a representação. Então, a partir do momento que o promotor ou alguma autoridade jurídica, ou que você mesmo saiba e você não conta, você vai de cúmplice. Então você é processado também. Então, assim, é muito sério o que a gente ouve, porque algumas situações, algumas informações não pode pôr em balaio. Entendeu? Então, assim, você tem que... E o que eu faço? Eu instruo, né? De uma maneira jurídica, eu instruo. Primeiro, antes eu acolho, dou aquele acolhimento para a pessoa não se suicidar. Porque senão a pessoa se suicida. Quando a pessoa tem uma crise,
é muito fácil, sabe, gente? Você incitar alguém a fazer algo contra si ou contra outro, é muito fácil. Porque o ser humano, ele fica assim, perturbado. Esse mesmo exemplo que você deu da Elise, perturbada. Ela, de repente, ela, pá! Você acha que se a mulher tivesse, sei lá, não sei, tá? Eu tenho a minha linha de raciocínio que ela não premeditou, que ela agiu, sabe? Se eu tivesse premeditado uma morte, eu não ia fazer no do apartamento, sabe? Lá em cima, a arma do cara, eu ia ter feito lá no clube de tiro, sabe? Ia ser mais fácil, não tinha fogo nele. A gente sabe matar, né? O advogado sabe matar, se quiser. Então, assim, eu não ia fazer isso. Deus me livre. É lógico. Então, É curioso, Por ela, isso- ela sofreu 20 anos de violência pra de repente fazer o que fez. Então, assim, eu tenho essa minha linha de raciocínio. Então, o que você faz? Eu acolho, porque o acolhimento ele cabe, né, em qualquer lugar. Mesmo quando a pessoa é o autor de alguma coisa, você tem que... Venha, câmeras de ar, né? E depois você pega, e eu, no meu caso de advogado, como profissional do direito, dou a instrução jurídica. Alguns crimes, eles, sim, são incondicionados à representação. Outros, você só vai vir aqui se você representar, né? Então, tem coisa que não tem o que fazer. Nesse caso do abuso sexual, por exemplo, que é o que nós estamos falando, ou de crimes, assim, que tenham a ver com crianças, adolescentes, a promotoria vai se posicionar se ela souber. Entendeu? Então é muito sério o que a gente faz com informações que a gente sabe, né, a respeito da vida de outra pessoa, e também se a gente está sabendo de uma coisa que está acontecendo e não se posiciona. E isso acontece muito nos casos de abuso sexual, que é o do e-book até que a gente mencionou agora anteriormente. Então, assim, temos que ter muita coragem mesmo. Porque não são temas legais, não. Não são coisas fáceis, não é você decidir se você compra ou não compra aquele lookinho, sabe? Não é, não. São coisas que envolvem vida, envolvem destinos, envolvem coisas muito sérias. Mas algumas coisas, elas não existem, não tem duas chances. Por isso que eu falo, a educação, que é o que vocês promovem, esse podcast que vocês falam com tanto tipo de pessoas, cada um no seu ramo, cada um fazendo as suas coisas, é tão importante por causa disso, porque muita gente vai falar, eu não sabia. Eu não sabia, Rê, que se eu sei de alguma coisa que está acontecendo com alguém, e é uma coisa que é contra a vida, contra a sexualidade, ou contra a integridade, ou contra a liberdade, ou contra a honra, porque não existe só coisa física, não existe só paulada, existem coisas também psicológicas, e vários outros tipos de violência que as pessoas em casa podem também enfrentar. A gente tem que sempre saber que nem sempre é a gente que decide se vai ir pro fórum ou não, sabe? Então é muito sério isso, é muito sério. E é por isso que eu falo que a educação ela é o único caminho. Ela é o único caminho. Porque se não fosse pela educação, já tava tudo fora da desgraça mesmo. O que adianta eu fazer meu e-book se eu não acredito na educação? Então eu acredito, sabe? Na educação, antes de ter que chegar no finalmente, na educação da família, na educação dos pais, na orientação sexual de crianças. Acredito sim, isso é muito polêmico. Porque o atual presidente da república não gosta de educação sexual, né? Mas o problema é dele. Eu acho que a educação sexual não sexualiza ninguém. Muito pelo contrário, te protege. Porque se eu sei o nome disso aqui, ninguém vai mexer nisso aqui. Se eu sei o nome disso aqui, ninguém vai mexer nisso aqui. Se eu sei o limite que a pessoa pode ter na hora de cumprimentar, de brincar comigo, de fazer uma brincadeira mesmo que for verbal, eu tô protegida. Entendeu? Então, assim, isso é muito sério. E vai livrar uma família de ser fadada à desgraça, como aconteceu com essa Elise Matsunaga, que era vítima, e hoje, não, porque ela cometeu um crime. Ela tá pagando lá pelo que ela fez, não sei se já terminou. Terminou, né? Já foi solta, né? Acho que tá no domiciliar. Então, assim, pra que chegar nesse ponto? Né? Se a gente tem acesso a isso. Se você tá ouvindo isso, você tem uma chance aí de mudar. Mesmo se você já passou por alguma coisa na sua vida, mesmo se você já foi tocado como você não devia, como se você já foi batido como não devia, se você já foi agredido verbalmente como não devia, dá pra sair daqui pra frente, dá pra ser saudável. Eu acredito muito nisso, sabe, gente? Você sabe que isso que você falou agora, de como proceder, que é lícito uma pessoa que não está diretamente envolvida com algo tomar uma atitude, é uma coisa importante. Se eu tivesse essa informação há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, muita coisa teria sido diferente. Eu vou contar para você uma história que ela é terrível, mas como a ignorância da minha parte, de todos que me cercavam,
pode ter gerado algo pior. Me permita só te cortar um minutinho. Tem uma frase muito conhecida que fala que em briga, por exemplo, de marido e mulher não se mete a colher. Isso aí não existe, viu, gente? Então, assim, a de marido e mulher se mete a colher, se precisar, né? De relacionamentos entre pais e filhos, mete a colher também, ou de amigos, então a gente tem que ser sempre atento. Mas é legal porque essa ideia é uma ideia nova. É novo, é totalmente novo. É uma Isso, ideia gente, é muito nova. novo. Eu cresci, e eu sou o mais velho aqui do nosso rolê, eu cresci ouvindo, não Sim. se meta. É isso mesmo. Eu também sabia. Quando eu trabalhava com sistema de ensino, trabalhei com editora, viajava, dava capacitação para professores e tal, vendia material didático. Eu me lembro certa vez, numa cidade pequena, perto de São José do Rio Preto, uma diretora de escola disse que estava com um problema com um determinado aluninho, escola pública. A gente vendia para a prefeitura. E qual era o problema? A criança chegava em casa e o avô perguntava: essa folha do livro você já estudou? A criança já. Aí ele arrancava a folha para fazer cigarro. Meu Deus. E aí a gente, num primeiro momento, falou assim: isso é um problema simples de resolver. Demos um monte de papel de cigarro para aquele homem para ele não mexer mais na postura da criança. Oh, meu Deus. Só que depois eu fui saber que este avô era também o pai daquela criança. Meu Deus. Morava na mesma casa, o homem com a esposa, a filha que ficou em casa, ele estuprou a filha e engravidou a filha, Que terror. e moravam todos lá. Aquela criança não tinha o registro de pai, que era pai desconhecido, Sim. na certidão, Mas era certo? filho do avô. Mas a cidade inteira sabia. Isso já tem mais de 10 anos, então hoje esse menino, se Deus abençoar e tudo tiver minimamente dado certo, hoje ele é um homem. Oh, meu Deus. Eu não sabia que poderíamos ter agido. Sim. Não Mas é muito sabia. novo isso. Eu ainda perguntei, eu me lembro de perguntar para o pessoal ali, Porque mas ninguém faz é nada. muito indigesto, né, a gente saber disso, né? Não sabia. Então eu acho que essa informação que você está passando aqui, se a gente que tem um pouco mais de esclarecimento não sabia, imagina quantas pessoas não sabem. Sim, com Então, certeza. viu um trem errado, É isso mesmo. 190. E assim, gente, é anônimo, sabe? Ninguém vai falar, ó, sua fofoqueira. E quem me contou foi aquela fofoqueira ali. Não vai, entendeu? Cai por terra tudo isso porque não precisa ter medo. Então, assim, tá lá 181, 190, mete a boca e fala: é o seguinte, eu tô sabendo disso. Pode pôr até um negócio aqui, você não precisa nem que a mulher te ouve, se você deixar abafado lá. Usa o aplicativo de mudar a voz. Não pega nada. Sabe aquele que põe o Google pra falar? Que nem o do Google pede pizza nos rios. Alô? Não, você bota lá e você fala o que você quer, porque né, assim, é muito novo. Hoje em dia as pessoas elas estão mais atentas mesmo e elas estão sabendo que precisa. O braço, ele tem que chegar, que nem quando alguém se afogando, que você joga uma boia assim, mas sem pôr o braço, joga lá a boia. Você não vai se afogar junto, só joga a boia, só sai de perto. Não quer se envolver porque é pesado, é punk, entendeu? É uma desgraça. Essa palavra é horrível, eu sei disso, mas é uma desgraça. Show. Entendeu? Eu vi um documentário junto com a minha esposa, faz pouco tempo, onde eram casos já julgados de menores, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. E tem uma história que eu vi ali, que eu falei: eu não quero ver esse negócio, tira isso de perto de mim. Meu Deus. O menino estava em casa, assistindo um filme na televisão, esse menino pegou a faca, entrou no quarto e matou o pai que estava dormindo. Que horror. Que horror. Aí chama a mãe, aí mostra a mãe. O que a senhora tem a dizer? Ela falou: o que meu filho fez foi uma coisa muito dura, mas graças a Deus ele fez isso. Eu concordo. Aí eu falei: meu Deus do céu, né? Como assim? Não, Aí vai ver, o pai estuprava a mãe, concordo. batia nos filhos, Sim. maltratava, fazia... O cara era o demônio Isso dentro de mesmo, casa. gente, foi tarde. E aí o moleque, que não teve amparo nenhum, porque se algum vizinho tivesse chamado a polícia, Socorrido aquele infeliz. isso teria sido diferente. Quando eu trabalhava na Defensoria em Campinas, uma senhorinha, ela chegou ela umas 15, 20 vezes. Não é da minha época, tá? Eles me contaram essa história. E essa senhora, todo dia, ela ia lá, todo dia, tipo assim, umas 20 vezes no mês, dentro de 2 meses, assim, pedir ajuda. O marido chegava,
começava a querer passar a mão nas meninas, nas filhas deles, né? Passar a mão mesmo, sabe? E depois, bêbado, dava uma surra nela, ela levava uma surra por dia. Quando ela tinha força, ela ia lá toda machucada pedir ajuda, ninguém ia. Teve um dia que esse cara chegou do bar, no mesmo horário de sempre, ia começar a passar a mão nas meninas, o que ela fez? Pegou um machado e partiu a cabeça do homem. Você pensa que a mulher foi presa? Não foi. Legítima defesa? Simplesmente inocentaram ela. Ela foi pro tribunal, tudo certo, o plenário lá não coisou ela, não condenou ela. Então assim, desculpa, mas eu não condenaria também, Mas é entendeu? muito difícil. Porque é um as assunto pessoas, difícil elas mesmo. são vítimas daquilo. E a hora que você representa uma resposta, já que você não está tendo o apoio da lei ou da proteção que você deveria ter, choca, né? Quando alguém mata alguém, mas sabe o que estava acontecendo? Então, assim, isso não me surpreende, isso não me traz nenhum tipo de... Eu falo assim, que coisa, né? Paciência. O famoso paciência. Ô, Renata, a gente tá precisando finalizar o nosso episódio. Ah, para! Não. Infelizmente, passou realmente muito rápido. Não, Você eu deu vou um falar mais 3 horas aqui. Foi uma aula, foi sensacional. Com certeza você vai pode me chamar que eu voltar. volto. A gente gravar o com Renata Lazzarini, parte 2, parte 3, parte 10. Abordar quadros. Que nem Velozes sobre e Furiosos. Isso. Mas antes da gente se despedir, eu gostaria Ai, de te pedir, de solicitar um favor. claro. Eu quero que você olhe para a câmera e que você fale uma mensagem que você quer deixar para a posteridade, que você acha que é uma mensagem importante para as pessoas. Pessoal, se eu pudesse, assim, resumir o sentido... Qual câmera que eu olho? Ó, produção. Essa aqui, produção. É. Pessoal, se eu pudesse, assim, realmente deixar uma mensagem pra vocês, de tudo que a gente vê, tudo tão plástico, tudo tão fácil, tudo ali tem um valor na etiqueta, tudo assim, coisas que realmente não fazem a diferença na vida de uma pessoa, eu só ia pedir pra vocês darem valor pra família de vocês. E não importa se a família é pai, mãe e o filhinho, ou se são 2 pais ou 2 mães, isso aí não importa, a família. O sentido da família são pessoas que se amam, que se suportam, no sentido de suportar e não de suportar, de suporte mesmo, sabe? Invistam na família de vocês, invistam na educação, na confiança, no relacionamento, invistam na vida dos filhos de vocês, caso vocês ainda não tenham filhos, que vocês, caso tenham, se um dia for ter também, ou se não tiverem, invistam na saúde mental de vocês, para que, caso algum dia saiam filhos de vocês, que é o caso da minha vida hoje, daquilo que eu falo, daquilo que hoje eu trabalho, daquilo que eu defendo, que é a minha vida com a minha família, a minha maternidade, a infância num todo, vocês possam entender que sim, esse tema é seríssimo e que o trabalho lá daquela mulher que fica lá em casa não é um trabalho simples, é um trabalho importante, porque ela está formando a sociedade de amanhã. Ou aquele pai que optou tá lá cuidando da sua família. Então invistam na família de vocês e principalmente criem seres humanos com aquela educação positiva, aquele respeito legal, que quando eles precisarem recorrer a você de alguma forma, eles não corram de você frente ao problema, mas eles corram pra você. Então isso é muito legal, é a gente entender que estamos semeando pro futuro. Então independentemente de ter filhos ou não ter filhos, vale muito a pena nós exercermos o respeito para com as outras pessoas que convivem com a gente. É isso que eu busco muito, tanto na minha profissão, quanto na minha vida em família, quanto enquanto mulher. Então é isso, é o respeito que eu acredito que faz com que as coisas elas se promovam. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Obrigada pelo espaço. Obrigado, gente. Estarei aqui mais vezes, vocês me convidando ou não, que agora eu já aprendo o caminho. Muito obrigado Obrigada aí, por ter gente. vindo. Você, quando foi minha aluna, eu já identificava e você realmente brilha muito. Ocupa bastante o espaço, não deixa espaço vazio. Acho que você deveria pensar em se candidatar. Misericórdia, sai fora. Tô fora, não gosto de ninguém, não gosto de ser contaminada. Pensa. Vou bater em todo mundo, vai sortar eu lá, eu vou dar um barraco lá, Carlão. Pensa, Tem que te ligar. que acho que é importante. Que é importante ter pessoas que tenham noção Essa vibração. de como as outras precisam de amparo. Com certeza, isso é muito sério. Tem muita gente nos cargos múltiplos, em todas as esferas de poder,
que não tem noção do que as pessoas precisam. Então isso é algo bastante importante. Que legal. Meus parabéns pela Obrigada. trajetória, meus parabéns aí pela sua desenvoltura. Obrigada. E tamo junto. Tamo junto, eu tô Muito muito obrigado. feliz. Gente, obrigada, um beijo É. pra vocês. Obrigado. Obrigada por mesmo, tudo, de viu, gente? coração. Obrigada pelo espaço, adorei. E moçada, se você gostou, se você nos acompanha, chega junto, vamos trocar ideia, curte, compartilha, manda pro amigo, comenta, que a gente veio pra ficar. E isso eu posso prometer pra todos vocês. É isso aí, galera. Falou, Beijão. galera. Valeu, obrigada, Valeu. gente.